Na pequena e tranquila cidade de China Township, no estado de Michigan, os moradores foram repentinamente confrontados com descobertas perturbadoras. Em várias lixeiras foram encontrados objetos estranhos que indicavam um possível crime. Até hoje, os investigadores têm perguntas sobre as quais só podem especular. No início de 2014, Donna Escriva vivia na acolhedora St. Clair Shores, Michigan, junto com seu filho mais velho, Ramsey. Ele cresceu em uma atmosfera de cuidado materno excessivo, o que frequentemente levava a dificuldades. Ramsey nasceu em 1981 e mais tarde seu irmão mais novo veio ao mundo. Após sua formatura na faculdade em 1999, Ramsey encontrou emprego em uma empresa de contabilidade. No entanto, sua abordagem de trabalho não agradou à administração e no final de 2000, ele foi demitido. O jovem não compartilhava dos métodos tradicionais de contabilidade, mas não conseguiu comunicar suas ideias à direção. Depois disso, Ramsey tentou trabalhar no negócio familiar de pintura de casas, que seu pai administrava com sucesso. Parecia que ele havia encontrado seu lugar. Mas logo a família foi atingida por uma tragédia. O chefe da família adoeceu gravemente e faleceu, o que afetou profundamente todos os parentes. Em 25 de janeiro de 2014, depois das 18 horas, Ramsey supostamente saiu de casa para comprar cigarros. Sua mãe nunca mais o viu. Inicialmente, ninguém se preocupou. Um adulto poderia estar se encontrando com amigos ou fazendo tarefas. Mas pela manhã, quando Ramsey não retornou para casa e não respondeu às ligações, sua mãe ficou inquieta. A mulher preocupada esperou mais um dia e, na manhã de 27 de janeiro, sem ter recebido notícias, relatou o desaparecimento à polícia. Ela continuou tentando ligar para Ramsey, mas só conseguia cair na caixa postal. O clima frio era particularmente preocupante. Se Ramsey estivesse lá fora, estaria em perigo. Então era necessário agir rapidamente. Logo depois, o supervisor de Ramsey das autoridades policiais entrou em contato com a família. No último ano, Ramsey estava sob observação devido a um incidente com um amigo em um bar. Ele também tinha problemas com substâncias proibidas, álcool e sua saúde mental, por isso era monitorado regularmente. O supervisor estava preocupado que Ramsey pudesse ter se metido em problemas novamente. A mãe contou que seu filho havia saído para comprar cigarros na noite de 25 de janeiro e desapareceu, embora não tivesse outros planos. Ele levou sua carteira com 2 cartões e sua carteira de motorista. Para rastrear seus movimentos, o supervisor decidiu verificar as transações dos cartões. Uma foto foi tirada da mãe para a busca e a mídia foi informada sobre o desaparecimento. A verificação revelou que não houve compras naquela noite. Surgiram dúvidas se Ramsey havia sequer chegado à loja. Talvez algo tivesse acontecido no caminho. Os investigadores começaram a rastrear o telefone de Ramsey e o encontraram rapidamente. O aparelho estava na propriedade do vizinho. As autoridades examinaram a propriedade e encontraram um telefone celular. No entanto, o proprietário não fazia ideia de como seu meio de comunicação havia chegado lá. Ele não sabia nada sobre o destino de Ramsey. A verificação do telefone do desaparecido revelou-te uma peculiaridade. As ligações que Donna mencionou ter feito antes e depois do desaparecimento de seu filho não haviam sido registradas. Além disso, os vizinhos certamente o teriam ouvido no quintal e dado o alarme se ele realmente tivesse ligado, como a mãe alegava. Tudo isso despertou as suspeitas da polícia. O oficial de condicional que monitorava as violações estava muito preocupado com o desaparecimento. O desaparecido havia completado sua última verificação em 25 de janeiro, pouco antes de seu desaparecimento. O oficial entendeu a gravidade da situação e o perigo potencial que Ramsey poderia representar para si mesmo e para os outros. Os investigadores se voltaram para os vizinhos em busca de informações adicionais sobre o desaparecido e sua mãe.
Descobriu-se que os vizinhos não viam Ramsay há vários dias, o que contradizia as declarações da mãe. Outro detalhe interessante dos vizinhos foi o forte cheiro de produtos de limpeza vindo da casa dos escrivas um dia antes do relatório de desaparecimento. Os investigadores experientes entenderam que tudo isso parecia muito suspeito. A família Escriva era geralmente cercada por peculiaridades. Dona Escriva nasceu em 1954 em Dallas, Texas. Desde sua juventude, ela sonhava em se tornar enfermeira. O sonho de Dona se tornou realidade após conhecer Daniel. Em agosto de 1978, eles se casaram, e alguns meses depois seu primogênito Ramsay nasceu. A família se mudou para a casa de Dan em St. Clair Shores, Michigan. Logo depois, o filho mais novo também nasceu. A família vivia modestamente e mantinha boas relações com parentes e vizinhos. A vida despreocupada durou muito tempo, mas os primeiros problemas sérios começaram em 2003, quando Dona sofreu um ataque cardíaco. Ela quase morreu na mesa de operação, e esse foi o início de suas dificuldades. A mulher ficou distraída e ansiosa, eventualmente tendo que deixar seu trabalho como enfermeira. No entanto, ela não abandonou sua profissão amada e encontrou um emprego como cuidadora. 12 anos antes dos eventos descritos, Dona e Daniel começaram a ter preocupações sobre a saúde mental de Ramsay. Ele sofria de depressão severa e tinha dificuldade em controlar suas emoções. Após uma avaliação na clínica, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Desde então, a mãe tentava não deixar seu filho se afastar muito de casa, preocupada com sua segurança e a dos outros. A situação era complicada pelo fato de Ramsay se recusar a tomar os medicamentos prescritos pelo médico devido aos fortes efeitos colaterais. Sem tratamento, a doença progrediu. Em 2010, Ramsay se envolveu em uma situação desagradável onde sofreu uma grave lesão na cabeça ao cair no concreto. Após esse incidente, seu comportamento mudou drasticamente. A mãe de Ramsay chamou esse período de tempo louco, durante o qual os pais não conseguiam controlá-lo de forma alguma. Ele ficou ainda mais temperamental e o consumo frequente de álcool só piorou a situação. Ramsay foi se tornando cada vez mais imprevisível. Finalmente, ele causou um conflito com um amigo em um bar, pelo qual recebeu liberdade condicional. Na época dos eventos descritos, ele se apresentava regularmente na delegacia de polícia. Seu pai Daniel lutou por anos contra uma doença hepática grave. Ele havia sido infectado quando adolescente e continuou lutando contra a doença até que ela atacou órgãos vitais em 2013. Os médicos sugeriram uma cirurgia cardíaca arriscada, mas Daniel recusou devido ao alto risco. Infelizmente, ele faleceu no mesmo ano. O ano de 2013 provou ser incrivelmente difícil para Ramsay. Ele ainda estava se recuperando de sua lesão na cabeça e agora tinha que lidar com a perda de seu pai. O pai desempenhava um papel fundamental na vida do filho. Eles eram próximos como melhores amigos. O homem era o único que ainda conseguia influenciar de alguma forma o difícil temperamento do jovem pai. As tensões entre mãe e filho aumentaram. Ramsay começou a tomar medicamentos fortes que haviam sobrado após a partida do pai. Parecia que a situação estava se estabilizando quando Ramsay começou a tomar regularmente os medicamentos recentemente prescritos, mas essa impressão era enganosa. Com a partida, sua condição piorou notavelmente. A mãe, preocupada com seu bem-estar, procurou uma clínica pedindo para internar o filho para tratamento. Os médicos diagnosticaram nele um distúrbio sério. Paralelamente, a mulher solicitou a tutela oficial de Ramsay. Na instituição mental, onde a ingestão de medicamentos era controlada, a condição do jovem melhorou. Após a alta, ele retornou para a casa de sua mãe Dona, mas seu relacionamento continuou a se deteriorar. Logo depois, houve um estranho incêndio elétrico na casa. O fogo começou no porão,
onde o filho estava. Donna saiu e pediu ajuda, enquanto Ramsey permaneceu no cômodo em chamas. No último minuto, os socorristas conseguiram retirá-lo. A investigação do local do incidente levantou suspeitas, mas não foram encontradas evidências de ações deliberadas. Depois disso, eles não podiam mais ficar na casa danificada. O apartamento precisava de uma extensa renovação, então mãe e filho temporariamente alugaram outra acomodação e se mudaram. A situação ficava cada vez mais complicada. Embora Ramsey já fosse um homem adulto, sua mãe continuava a cuidar excessivamente dele. Ela até conseguiu uma tutela judicial, mas em meados de 2014, o filho decidiu acabar com isso. Neste momento, a mãe já era oficialmente sua tutora há cerca de meio ano. O comportamento de Donna tinha um impacto negativo em Ramsey. Ela tentava controlar cada aspecto de sua vida, o que eventualmente levou seu filho mais novo a deixar a casa dos pais. Na época dos tristes acontecimentos, ele já vivia separado há muito tempo. No entanto, o filho mais velho não podia fazer o mesmo devido a problemas de saúde. 8 meses após a partida do pai, Donna viajou para visitar parentes no Texas. Ela foi a uma reunião de turma e pensou na possibilidade de voltar para sua terra natal. Possivelmente, ela queria se mudar para lá com seu filho. Mas em janeiro de 2014, ele desapareceu. Em 27 de janeiro de 2014, a mulher procurou a polícia e relatou o desaparecimento de Ramsey Scrivo. Por vários dias não houve pistas, até que em 30 de janeiro, uma testemunha ocasional veio à delegacia. Ela relatou que estava dirigindo em uma estrada rural coberta de neve em China Township e notou algo incomum na beira da estrada. Quando saiu do carro, a mulher descobriu algo que a perturbou profundamente. Havia sinais inquietantes por toda parte. Ao lado, havia uma bolsa com um conteúdo que ela não conseguia descrever devido ao choque. A mulher não investigou mais a descoberta e chamou a polícia. Os investigadores que chegaram à cena ficaram afetados pelo que viram. Eles imediatamente começaram a examinar a área. As evidências encontradas indicavam um incidente grave. A falta de características distintivas e roupas dificultou a identificação da vítima. Enquanto a polícia conduzia as investigações, chegou outra dica de um morador. Na manhã seguinte, objetos suspeitos foram encontrados em sacos de lixo em uma lixeira em uma das ruas da cidade. No local, foram encontradas roupas e documentos danificados pelo fogo. Surgiu a suspeita de que esses eventos poderiam estar relacionados. Neste momento, a identidade da vítima permanecia desconhecida. Tudo o que foi encontrado estava severamente danificado pelo fogo. Os documentos não podiam ser lidos. A única coisa que pôde ser determinada foi que era um homem. Antes mesmo que a investigação fosse concluída, chegaram relatos de mais descobertas perturbadoras na cidade. Foram descobertos objetos que causaram sérias preocupações. Uma serra elétrica com vestígios de um incidente e 4 objetos afiados. Em uma lixeira foi encontrada uma sacola com roupas, objetos pessoais, uma garrafa de bebida vazia e alguns documentos policiais. Houve tentativas de destruir tudo isso pelo fogo. As autoridades entenderam que estavam procurando por um parente próximo de alguém. Alguém deve ter relatado seu desaparecimento. Então eles começaram a verificar os relatos recentes dos moradores. Isso levou algum tempo. A presença de documentos teria acelerado significativamente a investigação. Neste momento, os especialistas haviam concluído sua análise. Impressões digitais foram coletadas para comparação com bancos de dados. Descobriu-se que era Ramsey Scriva, cujo desaparecimento havia sido recentemente relatado por sua mãe. Foi determinado que ocorreu asfixia. A análise também mostrou uma overdose quádrupla de medicamentos em comparação com a prescrição médica. Os investigadores já sabiam que sua mãe, Dona Scriva, havia monitorado pessoalmente a ingestão de medicamentos.
Os investigadores começaram a verificar todos os conhecidos, amigos e vizinhos da vítima. Em todo caso, o ocorrido não parecia uma coincidência ou uma decisão própria. Vestígios do incidente foram encontrados em diferentes partes da cidade, provavelmente para confundir e dificultar as investigações. Quando um determinado objeto foi encontrado em um saco de lixo, uma testemunha casual relatou ter visto uma mulher em um SUV jogando esse saco bem na sua frente. No entanto, ele não conseguiu descrevê-la ou fornecer detalhes, nem mesmo lembrava da placa do carro. Mesmo assim, os policiais ainda obtiveram alguns fragmentos valiosos de informação. Os investigadores foram ao local onde a suposta perpetradora foi vista. Aqui, eles descobriram câmeras de vigilância em estabelecimentos e instalações próximas e solicitaram as gravações. Examinando as imagens, conseguiram obter fotos do carro e da referida mulher ao volante, em qualidade bastante boa. Ela foi rastreada até o próximo posto de gasolina, onde apareceu muito bem nas câmeras. Esta mulher revelou ser Dona Escriva, mãe de Ramsey, dirigindo seu Chevrolet Blazer de 1990 pela cidade. Todos ficaram surpresos com essa reviravolta dos eventos. Os investigadores consideravam algumas de suas ações suspeitas, mas não podiam acreditar em um desfecho tão inesperado. Depois de receberem a autorização necessária, as autoridades rapidamente levaram Dona para interrogatório na delegacia. Os investigadores tentaram esclarecer todas as circunstâncias do incidente e entender o que motivou essa pessoa. Inicialmente, a mulher não estava cooperativa, citando problemas mentais e alegando que Ramsey havia tirado sua própria vida voluntariamente. No entanto, isso obviamente contradizia os fatos, dado o estado do que foi encontrado e as tentativas da mulher de encobrir rastros. Portanto, os investigadores não aceitaram essa versão. Eles suspeitavam que um novo conflito entre Donna e Ramsey havia sido o gatilho, durante o qual ela perdeu o controle. Donna foi presa como a principal suspeita no desaparecimento de seu filho. Ela foi acusada de um crime grave com circunstâncias agravantes. Era óbvio que ela havia tentado obstruir as investigações e destruir evidências de seu envolvimento. No entanto, a investigação ainda não estava concluída. Então era necessário terminar o que havia sido começado para preparar os documentos para o tribunal. Durante esse tempo, os investigadores continuaram seu trabalho. Eles obtiveram permissão para revistar o apartamento da família e o carro da mulher. Quando entraram no apartamento pela primeira vez, foram surpreendidos por um cheiro acre de produtos de limpeza que ardia nos olhos. Alguém havia tentado apagar cuidadosamente os rastros, mas apesar dos esforços, algumas manchas suspeitas foram descobertas no banheiro. Marcas semelhantes foram encontradas na parede do corredor, na varanda e no corrimão da entrada. Era notável que não havia carros no estacionamento. Descobriu-se que a mulher havia tentado doar seu carro para uma organização beneficente em Detroit. Nessa altura, ela já havia feito o mesmo com o carro de Ramsey, mas a polícia conseguiu localizar ambos os veículos e apreendê-los para investigação. No carro da suspeita, foram encontradas numerosas evidências que foram enviadas para análise. Durante a investigação, mais e mais evidências foram descobertas. Vestígios e cabelos de Ramsey foram encontrados em várias sacolas. A mulher deixou suas impressões em uma garrafa de Coca-Cola, em documentos e em roupas, mas estranhamente, elas não foram encontradas nas evidências relacionadas a Ramsey. Os moradores souberam do incidente através da mídia e redes sociais. Todos ficaram chocados com o ocorrido. Gradualmente, mais e mais testemunhas começaram a aparecer na polícia para depor. Descobriu-se que no dia 26 de janeiro, Donna havia comprado uma ferramenta elétrica e uma lâmina para ela em uma loja de materiais de construção. Nas gravações de vigilância, lembraram-se dela porque ela voltou à noite com uma reclamação sobre problemas com o cabo de energia. A ferramenta foi trocada e posteriormente encontrada entre as evidências. Um vizinho relatou ter ouvido o som de um aparelho elétrico funcionando na casa da família Escriva.
Outra vizinha, Patrícia, havia visto Donna carregando com dificuldade 3 sacos pretos para seu SUV prateado, alguns dias antes das descobertas chocantes dos investigadores. As autoridades policiais acreditavam que as evidências coletadas seriam suficientes para convencer os jurados do envolvimento da mulher. No entanto, o motivo para este terrível incidente permaneceu obscuro. Era sabido que o chefe da família havia falecido em maio de 2013. Poderia este evento ter sido um fator-chave para o desenvolvimento posterior dos eventos? O defensor insistiu na inimputabilidade de sua cliente e solicitou uma avaliação psiquiátrica. No entanto, os especialistas declararam Donna mentalmente capaz e apta a comparecer ao tribunal. O julgamento começou em maio de 2015. Neste momento, Donna ainda não havia admitido sua culpa. Diante dos jurados, ela continuou afirmando sua inocência e implorando para ser libertada. A acusação apontou que o medicamento que excedia 4 vezes o normal no corpo da vítima era dispensado e controlado por Donna. No início de janeiro, ela havia recebido um suprimento de 3 meses do medicamento. Menos de um mês depois, uma embalagem quase vazia foi encontrada durante uma busca no apartamento. Os promotores consideraram isso como uma administração intencional de medicamentos perigosos ao filho. A acusação suspeitava que, após o incidente com Ramsey, a mãe havia decidido apagar os rastros comprando uma serra elétrica. No entanto, Donna não concordou com essa versão. Ela contou sua história aos jurados. Supostamente, em 25 de janeiro, um desconhecido mascarado invadiu o apartamento. Ele foi ao quarto de seu filho, provavelmente com más intenções. Nesse momento, a mãe estava lavando roupa no porão e não ouviu o barulho, nem viu o perpetrador. Quando ela subiu do porão, notou a porta da frente aberta. Ao ouvir barulhos do quarto de Ramsey, a mulher subiu. Lá, ela viu seu filho imóvel na cama. Ao lado estava um homem forte de aparência ameaçadora. Ele não pretendia machucá-la, mas exigiu sua ajuda para apagar os rastros. Ela teve que concordar. O estranho permaneceu na casa por 5 dias inteiros, supervisionando a execução de suas instruções. Só depois disso, ele foi embora. Donna contou que em seu tempo livre estava amarrada à cama. Ela só era solta para ações necessárias. Esta história parecia absurda e levantava questões. A acusação submeteu esta versão a duras críticas. Afinal, a mulher saía regularmente de casa, o que não a impedia de relatar o ocorrido. Nas gravações das câmeras, ela aparecia sozinha e parecia calma. Donna poderia ter pedido ajuda aos transeuntes, mas alegou que o estranho estava escondido no banco traseiro do carro. A acusação observou que Donna agora não demonstrava mais medo daquele que ela descrevia como seu torturador. 16 meses depois, ela fala calmamente sobre isso no tribunal. Donna alegou que ainda tinha medo dessa pessoa, mas era forçada a testemunhar contra ele para evitar sua própria punição. Apesar do longo processo judicial, Donna não admitiu seu envolvimento no desaparecimento de seu filho, mesmo diante das evidências claras. Ela continuou falando sobre um misterioso homem mascarado que supostamente a manteve refém por 5 dias. Estranhamente, os investigadores não conseguiram encontrar evidências diretas, fato no qual os advogados insistiram para tentar convencer os jurados da inocência de sua cliente. Eles apontaram que Donna tinha metade do tamanho de seu filho e duvidavam de sua capacidade de mover Ramsey sem ajuda. Na opinião da defesa, obviamente alguém a havia ajudado. O caso provou ser controverso, e agora a decisão estava com os jurados. Eles se retiraram para deliberar. Em 23 de junho de 2015, após longas discussões, eles consideraram Donna Scrivo culpada de um crime grave com circunstâncias agravantes. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente,
Ela cumpre sua sentença em uma prisão em Michigan, sem ter admitido sua culpa. Seus recursos foram negados.